Ótima tarde de quinta-feira, então, para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos mais uma vez ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Vereadores, na região central da cidade, onde você acompanha daqui a pouquinho com a nossa transmissão exclusiva a sessão ordinária de número 68 deste ano de 2015. Hoje, para o grande expediente, não está tão grande assim, hoje está bem enxuto, para falar a verdade, são apenas 14 itens, sendo que 11 são requerimentos aí de informação sobre diversos assuntos e um, que é o item terceiro, pode ser de repente aí uma pegadinha. Esse talvez gere um pouco de polêmica, é um requerimento do vereador Romildo Santos do PSDB, que solicita a constituição de mais uma comissão especial de estudos para apurar a limpeza dos pontos de ônibus e das praças públicas da cidade. Já há uma comissão especial de estudos em andamento, que era para apurar obras na malha viária da cidade, com verba do PAC, e agora o vereador Romildo Santos, quer implantar essa comissão de estudos aí, uma comissão para apurar a limpeza nos pontos de ônibus e nas praças da cidade. 3 deliberações são de projetos de lei. Entre eles, a revisão do PPA, do Plano Plurianual 2014-2017, quer dizer, esse já era um plano traçado para ali avaliar onde seriam aplicadas as verbas, um plano previsto, e de repente a prefeitura deve ter tido que mudar aí a ordem da aplicação, então ela quer a revisão do plano plurianual do exercício 2014 a 2017. E também no grande expediente, o projeto dos hidrômetros do vereador pastor João Barbosa está de volta, mas dessa vez assinado por 16 vereadores, aquele de hidrômetros individuais nas construções civis. O presidente vai abrir a sessão então, fique com ele, a gente volta daqui a pouco. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Com a palavra, vereador Romildo Santos, no pequeno expediente. Não está? Como não temos mais oradores inscritos, passamos para a tribuna livre. Não. Nós temos uma pessoa inscrita, a senhora Janaína Gomes Bezerra, mas infelizmente ela não poderá vir. Então, damos encerrado por essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Primeira, 61ª sessão ordinária de 20 de outubro de 2015. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para as comissões contrárias manifestem. Aprovado. 62ª sessão ordinária de 22 de outubro de 2015. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis para as comissões contrárias manifestem. Aprovado. Item primeiro. Senhor secretário para a leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 4.890 de 2015. Informações referentes aos funcionários da Prefeitura de Guarulhos, Proguaru e SAI. Autor, Luiz Mato Grosso. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para as comissões contrárias manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Guti. Verificação de quórum, presidente. Possível? Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, Gilvão Passos, Cláudio Pezão. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Vereador Cláudio Pezão. Cláudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Dona Maria, doutor Alexandre, Eduardo Barreto, Elmer Japonês, Heleno Metalúrgico, Lamé, Luiz Mato Grosso, Maurício Brinquinho, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professora Neide, professora Marisa, professor Samuel, Serjão, Inovação, Verinha Souza. Presença. Presidente. Como temos apenas 15 vereadores presentes. Tem que encerrar, presidente. Passou 10 segundos. Daniel Soares presente. Samuel Vasconcelos presente. Como não há quórum,
Dou por encerrado a presente sessão. Muito bem, então você acompanhou aqui a abertura e já praticamente o encerramento da sessão de número 68 aqui pelo presidente da Casa, professor Jesus. Não houve vereadores suficientes para continuarmos os trabalhos, mas não é por isso que você da TV Câmara fica sem informação. Ao meu lado está o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que mais uma vez é presidente da Comissão do Orçamento, da Lei Orçamentária Anual. Boa tarde, Dr. Laércio, obrigado por falar com a gente. Queria que o senhor falasse um pouco da expectativa, mais uma vez, das audiências públicas aqui da LOA, dessa vez divididas às segundas e quartas-feiras. Boa tarde, é um prazer estar com todos aqui e dar mais esse esclarecimento. A lei orçamentária é o projeto que o prefeito tem que mandar para a Câmara Municipal para que nós aprovemos, através de um projeto de lei, todos os gastos para o ano que vem. E esse projeto precisa ser discutido na Câmara através de discussões que chama-se audiências públicas. Essas audiências são realizadas por secretarias e nós realizaremos essas audiências a partir de segunda-feira às 14 horas. E daí por diante, na quarta-feira seguinte, pela parte da manhã, e nas 2 semanas seguintes, segunda e quarta-feira, sempre a partir das 14 horas. Esperamos com isso contribuir com o esclarecimento de dúvida dos vereadores, do público que porventura possa ou tenha interesse também em questionar. É aberto ao público para esmiuçar e discutirmos todas as dúvidas e, se for o caso, fazermos as alterações que venham a ser necessárias para o orçamento do ano que vem. Eu sempre pergunto aqui, vereador, e acho que convém a gente ressaltar mais uma vez, as explicações dos secretários, coordenadores, geralmente elas são suficientes, elas são realmente esclarecedoras, vocês ficam satisfeitos com o que eles apresentam aqui? É razoável, mas isso também se deve ao desinteresse de muitos de não virem à audiência para questionar, desde um representante de uma entidade hospitalar, de uma organização não governamental ou até mesmo de algum vereador, do público de um modo geral. Essas pessoas, muitos dos quais às vezes têm dúvida e não comparece. O vereador, que muitos dos quais tem dúvida, ele procura esmiuçar o máximo possível para tirar aquelas dúvidas. Agora, é fato que alguns secretários, eles vêm para essas audiências pensando que vai prestar conta da situação passada, e não é esse o propósito. Desde a LDO desse ano, eu tenho procurado pautar as audiências para que fique restrita às diretrizes, ou, se for o caso, como essas audiências que virão a partir de segunda-feira, com relação à lei orçamentária. Então, com isso, a gente procura realmente disciplinar, não é querer ser rigoroso, mas querer deixar mais claro para o público que vem assistir pela TV Câmara o que realmente diz respeito à lei orçamentária e não se tornar um local para cobranças e prestações de conta. Entendo que prestação de conta e cobrança é um outro momento e não nestas audiências públicas.
Havia um projeto aqui na Câmara, né, vereador, que acabou não indo para frente, que era sobre o orçamento impositivo, que era para obrigar o governo a pelo menos repassar 1% do orçamento líquido para que os vereadores pudessem lá utilizar nos bairros, nas regiões que eles representam, para que ficasse mais fácil executar obras, até porque o executivo às vezes não dá conta da cidade toda. E esse projeto acabou não indo para frente, foi arquivado aqui pela casa. Dessa vez os vereadores vão tentar novamente aquela velha emenda de 1% que o prefeito acaba sempre vetando, na verdade? O orçamento impositivo, muitos dos quais imaginam que é verba para o vereador. Não é uma coisa nem outra. Na verdade, são liberdades que nós, enquanto legislador, teríamos para indicar a reforma de uma escola, de um posto de saúde, uma lombada, enfim, obras de pequeno monta, de pequenos recursos e que a gente possa apresentar sem embaraço ao chefe do executivo de aprovar ou não aprovar. Na nossa Constituição Federal, o ano passado houve uma mudança colocando o orçamento impositivo. E diante disso, nós aqui apresentamos também uma proposta para alterar a nossa lei orgânica municipal, seria a nossa, vamos dizer assim, Constituição Municipal, para quem é leigo, alterando a nossa regra para impor também o orçamento impositivo. Ocorre que no dia da votação nós não tínhamos vereador suficiente em plenário, nós tivemos 22 votos e um contrário, infelizmente por falta de um voto nós não atingimos o objetivo. Quem perde com isso, na verdade, não são os vereadores, é a população, de um modo geral, questão de buraco, questão de lombada, questão de sinalização, enfim, cidade que perde. Mas eu ainda acho que nós temos uma saída, porque quando foi discutida a LDO neste ano e foi aprovada, lá nós fizemos constar também 1% para que seja contemplado na nossa legislação, de forma que, com base no que veio constando na LDO, nós poderemos cobrar e fazer constar esse percentual aí de 1% para obras necessárias, principalmente na área da saúde. E até porque a verba já vem carimbada, né, vereador? Para a gente encerrar aqui, uma última dúvida que eu acho bastante pertinente, a gente circulando aqui pela casa sempre encontra algumas pessoas, às vezes funcionários, às vezes público mesmo, e algumas pessoas vieram até mim e perguntaram o seguinte: as audiências públicas às vezes têm um certo atraso, é normal, né, porque o secretário atrasa, ou porque de repente não acordam de vereadores e tem que esperar dar o número correto, então o atraso acaba sendo normal. O adiantamento também pode ser normal? Por exemplo, se há aqui um secretário ou um coordenador cuja secretaria, cuja exposição ela é muito breve e ela não atinge nem a meia hora de exposição, seria possível, de repente, adiantar a que vem na sequência para agilizar os trabalhos? Não, isso não é possível porque eu entendo que nós temos que respeitar o interesse daqueles que, porventura, vá chegar aqui para acompanhar uma audiência pública, por exemplo, das 16 horas. Então, por mais que a audiência das 15 se encerrou, por exemplo, às 15h30, eu entendo que eu não poderia antecipar. Se eu fizer isso, eu estaria cometendo uma ilegalidade e poderíamos ter questionamentos lá na frente. Então, é melhor a gente evitar aborrecimento dessa natureza e respeitar aqueles que venham, porventura, para acompanhar alguma audiência. Ok, doutor Lércio, obrigado por falar com a gente aqui ao vivo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, esse, portanto, vereador Dr. Lércio Santos do PMN, presidente, mais uma vez, da comissão especial aí que analisa o orçamento, a lei orçamentária anual. Lembrando para você, então, como eu falava aqui no início, tive até que ser breve, no grande expediente hoje haviam 14 itens, 11 eram requerimentos de informação, 3 deliberações de projetos de lei, apenas um requerimento foi votado e aprovado. Na ordem do dia eram 20 itens, 12 estavam sem parecer, 8 aptos à votação, mas por falta de quórum, então, acabou nenhum sendo votado e nenhum sendo aprovado. Devem ficar, então, para a sessão da próxima terça-feira. Então é isso. Muito obrigado aqui pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Continue na nossa programação, que você sabe, vai até a 1 da manhã. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.